Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, hoje nossa segunda aula. Eu vou iniciar, antes de fazer a nossa abordagem inicial ao tema da aula de hoje, a gente vai retomar o tema da aula anterior, fazendo a correção da proposta de atividade que ficou disponibilizada para vocês. Bem, nosso tema da aula anterior foi sobre fake news e eu propus uma atividade com duas questões. A primeira questão foi essa aqui. Faça uma pesquisa com a população do seu entorno, vizinhos, amigos, familiares, para saber como essas pessoas se comportam diante do recebimento de notícias ou correntes nas redes sociais. Como essas pessoas consomem esses conteúdos que são compartilhados. Aqui eu recebi e trouxe para vocês a resposta de uma aluna, da Manuela. Ela fez uma entrevista com 15 pessoas e o resultado da atividade dela, da resposta da atividade dela foi o seguinte. 4 pessoas das 15 respondeu que compartilham o conteúdo sem pesquisar. 5 pessoas disse que leio apenas o título e compartilham. Então nem o conteúdo conhece, vai compartilhando antes mesmo de saber qual é o conteúdo. 6 pessoas disseram que não compartilham, apenas recebem, leem e não compartilham, não tem hábito de compartilhar. E nenhuma pessoa, detalhe aqui, checa antes de compartilhar. Eu também analisei a resposta do aluno João Felipe. Ele entrevistou 10 pessoas e o resultado da pesquisa dele foi o seguinte. 3 pessoas, ou seja, 30% do pessoal que ele entrevistou, disseram que lê o título e compartilha. Ou seja, eles leem apenas o título, e compartilham. Então, 3 das 10 disseram que fazem dessa maneira. 5 pessoas, 50% do total, disseram que compartilham sem pesquisar. Eles não se importam em pesquisar. Recebem o conteúdo, acham interessante para compartilhar e compartilham. Uma pessoa, 10% do total, checa para depois compartilhar. Interessante. E também 10%, uma pessoa na pesquisa dele disse que nunca compartilha, recebe. Bom, se a gente analisar esses dados que nós recebemos dos alunos, a gente vê que está muito frequente essa questão de receber fake news e disseminar, na verdade receber qualquer notícia, mas as fake news, elas estão veiculadas no meio dessas notícias, então as pessoas estão compartilhando ainda com muita frequência, sem se preocupar com essa questão de pesquisar, de checar para ver se realmente aquela notícia, aquele conteúdo ele é verdadeiro ou não. Então isso é muito complicado, isso é muito perigoso e é por isso que a gente tem falado tanto nesse assunto e essa questão, na verdade, eu trouxe para que vocês tivessem essa noção, vocês entrassem nesse universo de que como está acontecendo. Então tem gente que já está, de acordo com as pesquisas aqui, tem gente que já está acordando, já está começando a pesquisar, mas ainda está muito lento, está muito recente. Bom, a segunda questão proposta foi a seguinte. Selecione um kit de notícias, 3 a 5 notícias, e utilizando seus celulares, investigue se essas notícias são confiáveis ou não. Utilize as técnicas de identificação das fake news. E aí, essa aluna, a Manuela, ela preparou o kit dela e ela trouxe as seguintes notícias para a gente analisar e para que ela pudesse pesquisar. Pulseira de Schumann, que trataria dores com ímãs, não funciona. Eu não sei se vocês já têm conhecimento dessas pulseiras, mas tem muita gente usando por aí. São umas pulseirinhas com uma espécie de tecnologia magnética e que na verdade, elas prometem. Prometem que aquele usuário, aquela pessoa que usa aquela pulseira, ela vai ter uma espécie de minimização dos problemas de saúde, seja lá quais forem. Pode ser dores, pode ser uma doença crônica, tipo diabetes ou hipertensão, e que se usar, simplesmente colocou aquele bracelete, aquela pulseirinha no braço, ela vai ter uma diferença benéfica com relação a esses problemas. Então, tem muita gente usando, eu já vi, não sei se vocês já viram também por aí. Sei também que o valor dessas pulseiras, eles não são tão baratinhos assim, não são tão baratinhas assim. Tem pulseiras que ficam em torno de 200 a 350 reais. E aí saiu essa notícia, que as pulseiras de Schumann, que trataria dores com ímãs, não funcionam. Essa daqui está falando especificadamente de dores, mas tem pulseiras aí que tratam outras, prometem tratar outras doenças também. E aí ela trouxe essa notícia que saiu circulando, dizendo que não funcionava e verificou, pesquisou e encontrou que é fato, ou seja, realmente é verdade, essas pulseiras não funcionam.
Outro conteúdo que ela trouxe para a gente foi esse aqui. Pesquisa aponta substâncias tóxicas em refrigerantes. Bom, eu até já ouvi, mas eu acho que esse conteúdo ele não é da agora, acho que é o caso daqueles conteúdos que eles utilizam um conteúdo que foi postado há um tempo atrás, como se fosse recente, e na verdade por isso vai ser fake. Então não é verdade, pesquisas não revelaram substâncias tóxicas em refrigerante, ok? Outro conteúdo que ela trouxe pra gente foi Rio, polícia investiga a aplicação de vacina de vento em 3 cidades. Essa daqui é bem recente, está na mídia, na atualidade, né? Inclusive acho que ontem era a notícia, estava sendo noticiada nos telejornais, nos principais. E eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Essa notícia aqui, ela não está questionando se a vacina de vento é verdadeira ou não. Ela só está questionando se realmente a polícia está investigando a aplicação dessa vacina, ok? Se isso é verdade ou não em 3 cidades. Então foi fato, né? Ela pesquisou pra gente e encontrou aqui que realmente essa notícia ela é verdadeira. Então a polícia realmente lá no Rio de Janeiro está investigando a aplicação de vacina de vento em 3 cidades. Próximo conteúdo que ela trouxe pra gente foi esse aqui. Carteira de motorista vencida há mais de 30 dias será cancelada? Bom, eu não lembro disso daqui tá circulando, mas pode ter circulado realmente, eu não cheguei a ver. Mas é um conteúdo, né, que interessaria muita gente para saber se essa carteira com 30 dias teria vencida, que estaria vencida, seria cancelada, porque a pessoa teria que correr para regularizar ou poderia perder caso não regularizasse, ter que fazer todo o processo novamente. Mas ela pesquisou e descobriu pra gente que isso não é verdade. A carteira com 30 dias de vencimento, ela não será cancelada. Mas motoristas, se a sua carteira está vencida, regularize, mesmo que ela não seja cancelada com 30 dias, para você voltar a utilizar com segurança, né? E não ser surpreendida aí com algum fatozinho, alguma coisa desagradável. E por último ela trouxe mais esse conteúdo. O caso do primo do porteiro aqui do prédio. Gente, o primo do porteiro aqui do prédio morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. Receberam o atestado de óbito como se fosse a Covid-19. Eles estão indignados. Eu corrigi essa atividade com outra turma e o que chamou a nossa atenção foi essa questão da redação desse conteúdo. Tem algumas expressões, alguns contextos aqui que, na verdade, gramaticalmente falando, ele não está correto. Então, quando a gente descobre, a gente se depara com um texto desses e a gente percebe esse tipo de fato, esse tipo de ocorrência, a gente já desconfia. Aqui nós temos uma construção, né? E o pneu estourou no rosto dele. Não fica legal gramaticalmente. O pneu estourou em seu rosto, né? Seria o correto. E aqui quando eles falam, receberam um atestado de óbito como se fosse a Covid-19, o atestado é a Covid, ou a causa-morte do atestado, que constava no atestado, é a Covid-19. Então, quando a gente vê esse tipo de conteúdo com um certo comprometimento, né, a gente já imagina a gente já desconfia que não é verdadeiro. Então, eu, sem pesquisar, eu diria que seria falso, eu ia pesquisar para ver realmente, para poder confirmar, mas, então, realmente é falso. E aí eu ia confirmar minha desconfiança sobre ele, beleza? Bom, gente, essa questão foi passada para que vocês se aproximassem mais do fato de irem pesquisar, para vocês verem que não é difícil fazer isso. Que vocês recebendo uma notícia, vocês começarem a praticar, é muito fácil. Vocês vão naqueles sites de investigação dos conteúdos e vocês veem que são coisas simples de fazer e vocês conseguem evitar um dano muito, muito, muito maior mesmo, ok? Agora vamos ao nosso tema, a nossa aula de hoje, né? Eu tenho aqui para vocês um assunto bem legal, um assunto bem importante sobre gêneros textuais. Hoje a gente vai falar sobre resumo, né? E eu tenho certeza que vocês já trabalham com resumos, vocês já produzem, já viram resumo por aí, já estudaram sobre isso. Então não é muita novidade o tema em si. Mas a abordagem que a gente faz aqui é justamente para que você tenha uma habilidade maior diante do gênero textual e entenda ele direitinho em todas as suas especificidades. Portanto, qual é o objetivo de nossa aula hoje trazendo esse tema? Primeiro, com certeza, a gente vai conseguir que você identifique o gênero resumo. O aluno que assistir a aula até o final, ele vai ter condição de encontrar esse gênero por aí e saber e conseguir identificá-lo.
Depois você vai entender a finalidade do gênero textual. Para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade do resumo? O que é que ele vem propor para o produtor, para uma pessoa que vai redigi-lo, ok? Compreender alguns aspectos e características do resumo. É interessante a gente entender características e estruturas de um gênero textual para conseguir entendê-lo, tanto para conseguir produzir, como para entender a sua mensagem, o seu contexto. Localizar a ideia principal de um texto. Então, além de os objetivos que nós temos específicos, estudar sobre o resumo, estudar o resumo, nos ajuda também a localizar ideias principais de texto que às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar. Adquirir habilidade para sumarizar um texto. Então aqui, né, o nosso objetivo final, talvez o nosso objetivo maior, que você, passando por todos esses conhecimentos, você chega automaticamente a essa habilidade de aprender a produzir o resumo. Ah, professora, produzir resumo é muito fácil. Sim, mas pode não ser também. E dependendo do teu texto original, talvez o resumo não seja tão fácil de produzir assim. E aqui você vai ter a oportunidade de entender que produzir o resumo não é bicho de 7 cabeças, ok? Tá, e o que a gente vai ver hoje, passo a passo? Definição do gênero resumo, porque a gente precisa entender o que é o gênero, na verdade, né? Então a gente vai começar do início mesmo, né, da questão. Objetivos do resumo, por que o resumo é escrito, para que ele é escrito, características para a gente entender a proposta melhor, como fazer um resumo, dicas. Nessa aula de hoje, galera, a gente não vai produzir na prática. A gente vai primeiro entender estruturas e obter informações teóricas para poder a gente depois partir para a prática, ok? Então vamos lá. Iniciando, definição. O que é o resumo? É importante você saber que o resumo é um gênero textual em que temos que ter duas habilidades, a síntese e a objetividade. Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de um outro texto. Então, o resumo ele sempre vai estar relacionado a um texto original. Não tem como eu fazer um resumo de uma coisa se eu não tenho essa coisa para resumir, né? Então, ele nasce de uma outra produção, da produção original. Esses pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem que aparece no texto resumido original. É interessante vocês saberem disso, porque assim, se eu vou resumir, eu vou sintetizar, eu vou abreviar. Eu vou tornar menor e mais objetivo o material que eu tenho. E eu preciso obedecer essa ordem que aparece, as informações, porque eu preciso ser fiel à ideia do texto original, do material original, ok? Agora, a gente precisa entender. Eu já sei o que é resumo, né? Beleza? Agora, para que fazer o resumo? Por que eu preciso fazer um resumo? Não é melhor fazer um texto logo e pronto? Fazer um resumo ele é importante para várias coisas. Agora, principalmente para nos ajudar a compreender determinados contextos. Então, se o resumo ele já vai nos ajudar a compreender determinados contextos, ele já é muito importante, ele é muito fundamental que a gente faça, ok? Por exemplo, é interessante também a gente perceber que o resumo ele está presente na nossa vida, independente de qualquer coisa. Por exemplo, quando você assiste a um filme ou uma cena de novela, né? Quem gosta, ou até ouve uma conversa, alguém conversa, conta alguma coisa para você e você tem a necessidade de recontar, seja o filme, seja a cena da novela ou uma conversa. Quando você vai recontar para outra pessoa, você não vai contar nos mínimos detalhes. Você vai contar de forma o quê? Abreviada, resumida. Você vai contar as partes principais daquilo que você quer passar para outra pessoa. Isso é resumo. Tá vendo como vocês sabem fazer resumo, independente de vocês pararem para aprender as técnicas? Só que tem uma diferença muito grande entre o resumo oral e o resumo escrito. E por isso que a gente precisa ver cada detalhe dessa forma de resumo. Esses 3 exemplos que eu citei para vocês, eles são resumos orais de textos orais. No caso, na oralidade, na fala, né? Contar uma cena de novela, um filme, um trecho, ou uma conversa, que alguém te contou alguma coisa, um fato, são resumos orais. Mas vamos entender melhor esse esquema escrito. O resumo é uma ferramenta útil para o estudo porque evidencia o entendimento sobre algo, portanto facilita a compreensão. Então, se ele facilita a compreensão, gente, ele é importante para a vida, né? Ele é muito importante mesmo. Então, quem tem o hábito de sintetizar textos
ou de sintetizar capítulos de um livro escolar, por exemplo. Quando você faz isso daí, você consegue, na verdade, se atentar às ideias principais. E assim você lembra das ideias-chave, dos pontos-chave do texto. Uma vez que você lembra disso, você compreendeu o texto, você entendeu a mensagem. No caso, para o estudo, que foi o que a gente colocou aqui especificadamente, você fez o resumo do texto? Fez o resumo do livro, do capítulo que foi pedido? Você está pronto para a aula, você está pronto para a avaliação. Então, resumo é muito importante para nos orientar, para nos fazer compreender muitas coisas. Inclusive, quando nós professores pedimos para vocês assim, por favor, leiam um determinado conteúdo do livro, ou façam determinada pesquisa, e depois disso, façam um resumo e nos entreguem. Quando a gente recebe o resumo de vocês, dali a gente percebe se vocês realmente entenderam o conteúdo, se é que vocês sabem fazer resumo, mas a gente só vai pedir um resumo para vocês se vocês já tiverem habilidade. Então, assim, a gente consegue, a partir dali, avaliar o teu nível de compreensão do conteúdo, porque ali a gente percebe se você compreendeu ou não, ok? Agora, é interessante também a gente não esquecer um detalhe. A gente também pode fazer resumo de textos orais. Por exemplo, se você assiste a uma palestra e você anota as ideias principais, você pode discorrer em um texto como uma apresentação de uma versão resumida da apresentação oral. Isso é o quê? Isso é um resumo escrito de um texto original de uma apresentação oral, ok? Então, diferente de você pegar um texto escrito e for resumi-lo, ok? Beleza? Então, temos isso. Agora, tem outro detalhe importante aqui, eu trouxe essa observação para vocês. Lembre-se que os resumos devem ser técnicas dominadas por meio da prática. Não adianta vocês aqui, na verdade, quer dizer, adianta pouco, né? Vamos dizer, pouco adianta vocês adquirirem bastante informações teóricas, né? E vocês não praticarem. O resumo é o tipo do gênero que ou pratica-se ou não se aprende. Fica a dica, hein, galera? Então, vamos agora entender quais são as características que tem que ter num resumo para que ele fique bem bacana, fique bem legal e seja um resumo de fato interessante. As principais características do resumo são a síntese. Por que síntese? Porque o resumo vai abreviar, vai, resumir, vai sintetizar o material que você vai resumir. A objetividade, porque se você não tiver objetividade no teu texto, ele certamente não será um resumo, porque você vai enchê-lo de explicações, de exemplos, e aí o que acontece? Vai deixar de ser um resumo, vai ser o próprio texto em si. A fidelidade à ideia original. Se você não mantém essa fidelidade à ideia original, você está fazendo qualquer coisa, galera, menos resumo. Você está desviando da ideia do texto original, do teu material original, e você pode estar aí, por exemplo, construindo um outro texto e não fazendo o resumo. Então é bem interessante, tem que ter síntese, objetividade e fidelidade da ideia, ok? Como fazer um resumo? Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, e essas dicas elas são imprescindíveis para que vocês, no momento em que forem desafiados a fazer um resumo, vocês se atentem a elas. Para estruturar um resumo de um texto escrito de forma correta, é preciso seguir alguns passos essenciais. Primeiro deles, faça uma leitura inicial do texto sem se preocupar em separar nada. Por quê? Eu até já tentei fazer um resumo com a leitura inicial, e na leitura inicial eu já ia fazendo anotações ou marcando alguma coisa. Não é possível fazer, porque a gente acaba marcando coisas que são menos importantes do que as que virão, que eu não conheço ainda. Então, primeiro, faça uma leitura, mas não se preocupe em estar marcando nada, em estar observando o que é importante e o que não é. Faça para conhecer. Aí, depois disso, sim, em uma segunda leitura, sublinhe as palavras importantes que serão usadas com base para o resumo. Por que você pode fazer isso na segunda leitura e não na primeira? Porque na primeira você já tem uma noção do que é mais importante depois que você faz a primeira e do que não é. Então aí você vai conseguir sublinhar essas palavras mais importantes com maior habilidade e segurança. Selecione os fatos ou ideias mais importantes do texto. É muito importante que você selecione, porque vai ser sobre esses fatos que você vai estruturar seu resumo. Suprima ideias ou fatos secundários. Tudo que contribua para um estilo de textos
repetições e redundâncias, expressões como ou seja, isto é, que tem caráter explicativo, além de pormenores desnecessários, como exemplos e citações. Gente, é explicação dentro do texto? Eu não preciso trazer para o resumo. As explicações, elas ficam bem no texto original. Resumo não precisa de explicação, precisa só da informação central, da informação principal. Por isso que a gente, na verdade, evita esse tipo de expressão e como os exemplos também e as citações que aparecem para comprovar o que você falou anteriormente, ok? Troque frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas. Galera, se vocês conseguem falar em 2 palavras o que foi falado em 10, está na hora de colocar no resumo. Então, você tem essa habilidade, você vai ter que fazer isso. É bem interessante para a tua produção. Mantenha a linha principal do texto. Eu até pus um asterisco aqui, não porque é uma característica, uma dica tão importante quanto as outras, mas é que se você não manter a linha principal do texto, tu vai fugir, tu vai desviar do sentido dele. E se você desviar, você não vai estar fazendo o resumo do texto. É bem interessante que você consiga se policiar quanto a isso. Use linguagem clara e concisa. Não precisa rebuscar uma linguagem para um resumo. O resumo ele precisa ser objetivo. E se ele precisa ser objetivo, ele precisa de uma linguagem clara e concisa para poder passar a mensagem de forma sintética. Não use frases originais do autor. Se você fizer isso, você estará copiando o texto e não resumindo. Transforme o discurso direto em indireto. Se no teu texto original, no teu material original, tem discurso direto, tipo, o ministro falou que não conseguimos resolver a situação emergencial, tá assim, tá direta, no teu texto vai colocar, o ministro disse que não conseguia resolver a situação emergencial da maneira como foi imposto. Então você tem que colocar de forma indireta, você está fazendo um resumo, então você não precisa trazer falas e discursos diretos, ok? Não exprima opiniões pessoais. Eu pus também um asterisco aqui, ó, para que a gente destaque essa daqui, porque se você for dentro do teu resumo colocar alguma opinião tua, deixa de ser resumo. Ele vai constituir outro gênero chamado resenha. E aí não é resumo. Reduza o texto para cerca de 2/3 de sua extensão original em tamanho ou número de palavras. Gente, é interessante essa dica, mas ela não é uma regra. Você não precisa, na verdade, ficar medindo o teu texto. Mas assim, se um texto tem lá 3 parágrafos, você reduzi-lo para 2, com certeza ele deve estar interessante, ele deve estar bem resumido. Ok? Isso não é uma regra, você não precisa fazer desse tamanho, mas o mais importante é você trazer a ideia defendida, né, a ideia central do texto original. À medida que for resumindo, vá lendo o texto para ver se está ficando com sentido quando comparado ao texto inicial, ou seja, isso é a revisão. Mais uma vez, eu trouxe aqui um asterisco, porque, gente, sinceramente, você pode até fazer um resumo, não resumir, e o teu resumo pode ficar bacana, pode ficar legal. Mas é difícil, tá? O aconselhável é que você faça o teu texto, revisa seu texto, porque geralmente, quando a gente faz a revisão, a gente encontra detalhes, passagens que não é interessante estar no resumo, ou então a gente deixa de colocar alguma informação muito importante e a gente percebe nesse momento da revisão. Então a revisão ela é muito importante para o resumo. Nunca faça um texto e entregue sem revisar, seja ele de resumo ou não, mas para o resumo ele é imprescindível, ok? Bom, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueçam de ir lá nas descrições e responder a atividade, tá? Que vai ser proposta. E na próxima aula a gente vai continuar abordando e aprofundando mais o assunto do resumo, ok? Bye, bye!